A graça e a paz da parte do Todo-Poderoso para todos, abençoado e abençoada em Cristo Jesus, seu nosso. Quero, neste momento, já começar com uma palavra de agradecimento para todos que acompanham este trabalho maravilhoso do evangelismo, da graça de Deus, que pela graça sois salvo mediante a fé. Quero primeiramente mandar uma paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes que estão à distância, que estão perto, vizinho à direita e à esquerda, e todos aqueles que ouvem esta mensagem. Quero mandar os meus agradecimentos e os meus sentimentos para o nosso saudoso e amigo, companheiro de trabalho nos evangelismos, nosso irmão amado que se encontra lá na glória do Senhor, nosso irmão José Silva com a sua esposa, a irmã Teresa. E pedir a Deus que Ele abençoe toda a sua família, nosso irmão José Silva, lá no Rio de Janeiro, no bairro Jardim Palmar, em Nova Iguaçu, e toda a região ali de Nova Iguaçu, Rosa dos Ventos, Jardim Palmar, Ouro Fino, ali no Morro do Escorrega, no Riachão, e afim, enfim, todos os lugares, o pastor José Valério, e todos os que compartilham esse vídeo junto comigo, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados, é uma felicidade, um privilégio de nós estamos aqui juntos mais uma vez, falando da palavra do Senhor, porque ela é viva, poderosa e eficaz, e ela nos traz paz, harmonia, alegria. A partir daquele momento que você está triste, quando você está ouvindo uma palavra, está louvando, então você começa a se alegrar e sentir a presença de Deus na sua vida. Eu me sinto bem quando estou falando da palavra do Senhor. Se for possível, passarei até dia e noite falando da palavra do Senhor, mas é tudo com ordem e decência. Quero mandar a paz do Senhor também para a irmã Carmelita, que se encontra lá na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família, com a grandeza do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, que também compartilhou os vídeos. E, primeiramente, eu quero fazer um pedido para você, antes de começar o texto, mas antes de eu fazer o comentário, você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 40, que é a nossa meditação. No Salmo 40, você vai abrindo já o seu texto sagrado. E primeiro eu quero pedir para todos vocês uma colaboração, é de graça, essa colaboração é de graça. Eu peço toda vez, sempre que você for ouvir esse vídeo, ouça ele até o final, não veja pela metade. Você vai lá, não aperte na seta, você aperta naquela letrinha, que vai aparecer os números, que vai aparecer ali para você dar o seu joinha, dar seu like, e você vai apertar também se inscrever e ativar o nível de notificação para que você receba todos os conteúdos que for enviado aqui do canal Falando com Deus. E vocês sempre sejam com a caneta na mão e um papel para anotar a referência pelo qual eu vou falando aqui, para depois você ir lá e conferir. Porque aqui nós falamos da verdade, nós falamos da graça de Deus, nós falamos do testemunho, nós damos testemunho de Deus, e não com mentira, e não com nada. Louvado seja Deus. Então nós temos que fazer tudo com ordem e decência, para que Deus venha se alegrar na presença de todos nós, não só a mim, mas a todos vocês. Então vai o abraço do Espírito Santo para toda a família em Cristo, conforme eu já citei, na cidade do Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca, com a nossa irmã Carmelita, ali em Jardim Palmar, com a família do nosso irmão José Silva,
E eu vou continuar sempre, todos nos cultos, louvando os seus hinos, porque ele plantou uma semente, e essa semente, quando ela planta, nós temos que regá-la. Cada vez que nós regamos, ela só tem a crescer. E aquele que descansa, que Deus o recolheu, mas não fica no esquecimento. Mas aquele que anda fora dos caminhos do Senhor, a palavra diz que ele fica no largo de esquecimento. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele fica no largo da vida eterna e fica nas memórias, na memória de quê? Dos seres humanos e na memória de Cristo, pelo qual ele fez aqui na terra. Então, meus queridos amados, vai uma meia paz do Senhor, com a chuva de bênçãos sobre sua vida, sobre toda a sua família, sobre todo o seu ministério. Eu não sei qual é o seu ministério, eu não sei o que você pensa agora. Eu quero que você abra a sua mente para que você possa assistir esse vídeo e compartilhar com seus irmãos, com sua família, na sua igreja, com todos os irmãos em Cristo, para que chegue em todos os lugares e possam alcançar o objetivo de estar transmitido ao vivo. E você fazendo a sua pergunta e nós respondemos aqui dentro da Bíblia. Porque a Bíblia, ela faz a pergunta, ela mesma dá a resposta. Mas não vamos fazer conforme muitos vai por aí, só tirando proveito do povo, só tirando proveito dos inocentes, daquele que não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Porque a palavra, ela é de graça e de graça serás dada. E pela misericórdia de Deus, você receberá de Deus o qual você está esperando. Se é uma cura, se é uma libertação, se está angustiado, com tristeza, com algum problema, isso vai desaparecerá. Se é problema com família, vai haver paz, vai haver união. Peço a Deus pela minha família, que se encontra aqui nessa cidade de Riacho das Almas, toda a minha família, que Deus abençoe toda a minha família, minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados, Deus abençoe a ele, Deus dê cura, enfim, Deus abençoe e cure e restaure Everaldo Peça, pelo qual ele fez o mesmo procedimento que eu fiz. A minha sobrinha Franciele, que também fez a mesma cirurgia que eu fiz. Também peço também a Deus que abençoe a nossa querida Maria Cabral, que ela vai também fazer uma cirurgia cardíaca, o mesmo problema que eu fiz, que seja uma cirurgia, que não seja os médicos, mas que seja a mão de Deus usando aquele médico sobre a vida dela e sobre toda a sua família. Então, todos vocês, a família de Cristo, em Cristo Jesus, quero mandar uma paz do Senhor também para a pastora Nelly, a esposa do pastor Marco. A esposa do pastor Marco, lá, era meu vizinho, lá na Roda 200. Vai o meu abraço com a paz do Senhor abençoado para a pastora Nelly e o pastor Marco. Que Deus abençoe o seu ministério e multiplique cada vez mais as suas ovelhas e lhe dê bênçãos sobre bênçãos sem medida em toda a sua família. E então, meus queridos amados, e aqui vai também o meu abraço, o meu cumprimento com a paz de Senhor Jesus Cristo para o meu querido Severino Mariano, que também lá no Jardim Palmário, com sua esposa Naide, seus filhos, um grande homem de Deus, que Deus abençoe a ele, restaura a saúde dele, dê saúde, paz e misericórdia, e graça sobre graça. Então, a partir daquele momento, querido, a partir desse momento, nós vamos ler o texto sagrado no Salmo 40. Às vezes eu erro algumas palavras, porque o meu óculos já está fraco, cansado, e eu tenho que fazer outro. Louvado seja Deus. Então, aqui é o canal Falando com Deus. Canal Falando com Deus. Então, você compartilhe com seus vizinhos, com seus amigos, com os irmãos da igreja, enfim, com tudo, para que nós possamos estar fazendo cada vez mais melhor e o canal alcançar o objetivo do YouTube, que é a pontuação. Vai também o meu abraço com a paz do Senhor Jesus Cristo para
o nosso amigo e pastor Pedro Paulo e o pastor João Batista, que é os irmãos Levita. Eu quero mandar a paz do Senhor para ele e Deus abençoe o seu ministério lá na igreja Assembleia de Deus, Chama Viva, lá no Morro do Escorrega. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E também vai a minha paz do Senhor Jesus Cristo para o meu amigo, companheiro, meu vizinho, que hoje ele está no Rio de Janeiro, lá na Penha, Evanildo, meu amigo Evanildo, com sua esposa, Dona Ana, e suas filhas. Que Deus abençoe riquissimamente e proteja a sua vida enquanto Deus nos permitir e as portas estejam sempre abertas, porque você é um homem de Deus, especial para Deus. Você e toda a sua família, meu amigo Evanildo, que está no Rio de Janeiro, na Penha. Vai aí o meu abraço, uma saudação pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre toda a sua família e no seu trabalho. Seja abençoado, seja mais do que vencedor no seu trabalho, na sua casa, na sua caminhada, na sua ida, na sua volta. Você não está sozinho, está com o Espírito Santo da sua vida. Que Deus abençoe o nosso amigo Ivanildo e sua esposa Ana, que se encontram no Rio de Janeiro, que era meu vizinho aqui, mas foram para o Rio de Janeiro. Que Deus abençoe todos vocês. Se Deus quiser, em breve, quando Deus, na permissão de Deus, eu estarei aí e com certeza os visitarei. Amém? Mas tudo pela graça de Deus, tudo através de Deus. Primeiro nós temos que botar Deus na frente. Nós não devemos andar atrás, andar sempre na frente. Louvado seja Deus. Vamos ao texto sagrado. Louvado seja Deus. Que é do Salmo 40. Salmos 40, que ele nos diz de seguinte forma: acompanhe comigo a leitura e você vai anotando a referência pelo qual depois eu vou citando aqui alguns versículos para você de referência sobre esse texto. Que é oração para o livramento. Você tem orado para o livramento, ser livrado, para ser livrado de alguma coisa, para se proteger você, para proteger a sua família, para os seus filhos, seus netos, e enfim, você tem feito isso? Então, é o Salmo de Davi para o livramento, aos mestres de canto, Salmo de Davi. Então, meus amados, vamos ao texto sagrado, vamos o que está escrito aqui na palavra do Senhor, no livro sagrado, que diz assim, primeiro versículo: esperei compacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O verso 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pode parar os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e dele falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e oferta pelos pecados não requereste. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro, no livro está escrito a meu respeito: agrada-me, faz a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está
a tua lei. Glorificado o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados, o salmista aqui, ele está se expressando através da sua oração, porque Davi, conforme a Bíblia nos relata, que ele é segundo o coração de Deus, mas ele também, como nós, somos falhos, somos pecadores, Deus deu tudo para ele, ungiu ele como rei desde ele novo, na sua inocência, e serviu ao rei Saul. Ele era servidor do rei Saul, mas ele era o ungido, o escolhido de Deus para reinar, porque Saul não fazia corretamente os mandamentos da lei do Senhor. E Davi, ele sempre, desde criança, da casa do seu pai, ele sempre agradava a Deus e fazia a sua vontade, pastoreando as ovelhas dos seus pais com alegria e com sinceridade, e seus irmãos ao contrário. Então veja, amado, que nesse texto, Davi ele expressa sua oração para alguns atos que ele cometeu erroneamente. E por esse ato que ele cometeu, ele era um homem de guerra, homem forte, homem valente, valoroso. Deus sempre ele, na frente, no comando. Ele tinha o seu general, um grande homem, louvado seja Deus. E também tinha o profeta que profetizava, falava para ele as palavras do Senhor, que o Senhor nos mandava para ele, para que ele seguisse conforme a ordem do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. E neste salmo ele expressa a sua oração, pedindo perdão, misericórdia a Deus, porque através da oração, através do arrependimento, nós recebemos o nosso objetivo, recebemos paz, recebemos alegria, recebemos cura e uma libertação. Então, eu quero trazer para você esta mensagem para que você entenda, meu amado. Entenda, porque Deus é poderoso e misericordioso, não só comigo, nem com você, mas também com os pecadores que se arrependem. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e vai até a presença do Senhor e se humilha, ele está de braços abertos para receber o pecador. Porque ele, o Senhor, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então nós temos que se desviar das coisas errônicas, das coisas que não se agradam ao nosso Deus, mas temos que fazer a vontade de Deus e aquilo que Ele nos manda nos fazer, transmitir a sua mensagem, a mensagem da palavra, que é isso que Ele nos quer, que nós fizemos uma ferramenta escolhida na mão dEle para transmitir a mensagem. Então nós somos mensageiros do Senhor. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, porque nós somos um mensageiro do Senhor para transmitir a sua mensagem e dar testemunho do grande poder de Deus da nossa vida. Então, meus queridos amados e pastores que pastoreiam as suas ovelhas, a sua igreja, então faça as coisas com sinceridade, com honestidade, porque com honestidade Deus medirá o peso, Ele medirá o que você fará. Davi, no exemplo dele aqui, a gente vê aqui, quando ele fala aqui, tirou-me de um poço de perdição e um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão e confiarão no Senhor, porque Ele colocou um cântico novo sobre ele. E Ele quer colocar um cântico novo sobre você. Mas esse cântico novo que Ele está falando é você fazer a vontade dEle, se dedicar na palavra, fazer a vontade dEle.
prestar culto solene a Ele. Se alguém lhe convidar, eu preciso de uma oração na minha casa, vá até lá. Eu preciso de fazer um culto na minha casa, um culto familiar. Faça isso com toda a fidelidade, com toda a bondade, de coração. Mas não peça nada em troca. Se alguém for lhe oferecer algo, não receba. Mas simplesmente se oferecer um lanche, um refrigerantezinho, sim, você pode tomar, porque ali é um alimento, e o alimento Deus nos dá em abundância para todos os servos e servas do Senhor que andam nos caminhos, nos preceitos de Deus. Não faltará o pão, não faltará a água e não faltará a paz e a alegria na sua vida. Você será um homem abençoado, você será um homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Então isso eu estou aqui expressando. Eu conheço o pastor Marco e a pastora Nelly. Desde quando ele começou, eu congreguei junto com ele. Ele foi um professor para mim, e assim como os demais pastores, nosso irmão José Silva, também ele foi além do professor, um pai para mim, me instruindo, me orientando. Às vezes eu fiquei numa situação precariamente, em situação difícil, mas ele me confortava com as palavras vindo do Espírito Santo, pelo qual ele era usado para falar comigo e me confortar. Eu me alegro muito com isso, eu fico muito feliz com isso. E isto não sairá da memória, não só de mim, mas da memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela obra que ele tem feito, de bom coração, um homem que ajudou muitas pessoas, enfim. E não posso também relatar muitas coisas, porque tudo que a gente faz, a Bíblia diz que o que a gente dá com a mão, esconda a outra para que não veja. Ou seja, o que você fizer pelo próximo, fique só para você mesmo. Não importa se depois ele se vire contra você, mas não importa o que você fez, não importa o que você fez para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos amados, nesta noite maravilhosa, conforme eu estou aqui falando, daqui a pouquinho você estará recebendo pelo YouTube esta mensagem, assim como quero falar também a respeito de Davi, porque ele cometeu erro, como ele estava no seu grande reinado, como ele já estava no seu poder, já tinha os seus exércitos formados, os seus generais, tinha também os seus profetas que ele instruía, e ele não precisava de cometer o erro que ele cometeu. Por quê? Mas só que temos um problema, que nós vivemos neste mundo, o mundo de pecado, cheio de problema, cheio de contaminação. A terra está contaminada, os dias está cotado para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei qual é o dia a vida dele para buscar os seus escolhidos, mas ele sabe qual é o dia, ele sabe o dia certo e hora, conforme ele diz, o Pai saberá. E quando veres guerra, rumos de guerra, nações contra nações, pai contra filho, filho contra pai, o esposo contra a esposa, esposa contra esposo, e muitas coisas por aí mais, saberei que os tempos está próximo. Mas ele diz quando? Saberei que o tempo está próximo, e virá pestilência, muita dificuldade, muitas pessoas chorando de terror pelos acontecimentos que está vendo, e as promessas se cumprem, as palavras que estão no livro sagrado, pelo qual deixou o Senhor Jesus Cristo nos seus ensinamentos aos seus apóstolos, pelo qual deixou escrito no livro sagrado. Para hoje nós estamos tendo este proveito e buscando o conhecimento da verdade pelo qual Deus nos tem nos dado. Eu peço a Deus misericórdia, Pai, não só para mim, mas para todos os ouvintes, para todos os amados irmãos queridos, para todos os abençoados e abençoadas de Cristo Jesus,
que esteja uma vida em comunhão, com o altar consertado. Conserte seu altar. Se ele está com uma brechinha, procure tapar aquela brechinha. Mas essa brecha que eu estou me referindo, às vezes é um erro que nós cometemos e esquecemos de agradecer a Ele. E nós temos que agradecer ao nosso Deus, dias após dia, hora sobre hora, em tudo nós temos que louvar e orar a Deus, pedindo a Deus que Ele nos conforte, nos dê força, nos dê harmonia, para que nós possamos alcançar o objetivo. Pedir a Ele que Ele escreva o nosso nome no livro da vida, para que nós não ficamos no esquecimento e nós receberemos a terra prometida no grande dia que Ele nos vir buscar, e todos serão um só coral na presença, com todos os anjos, como diz a palavra do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo nos assistindo no seu trono poderoso. Então, amado, veja que Davi aqui, ele expressa a sua oração, pedindo a Ele força. Ele nos declara que ele caiu num tremendo lamaçal, num profundo lamaçal, mas Deus, através do seu arrependimento, dos seus pecados, da sua confissão, e Deus os perdoou e lhe abençoou cada vez mais e mais. Prometeu a ele que na sua partida o seu filho reinará em seu lugar, e ainda disse mais, que não haverá outro homem igual a ele, como deu para o filho dele, porque pediu-se sabedoria para governar um país pelo qual ele só estava com 8 anos de idade e já era ungido como rei perante o seu pai Davi. E ele teve um sonho com o Senhor, e tem sonho natural e sonho sobrenatural. Às vezes nós estamos pensando por algum problema, dificuldade da vida, dificuldade financeira, dívida, etc. A gente começa a sonhar, mas é um sonho natural, porque é através dos nossos pensamentos que nós vamos dormir pensando nisso. E tem um sonho sobrenatural, porque o Espírito Santo vem sobre você quando você está com a sua cabeça no seu travesseiro dormindo, e ele mostra para você algo que você está precisando para consertar o seu altar, e algo que está para acontecer na sua vida, que seja uma bênção, que seja uma cura, ou enfim, ou que seja um conserto, que nós somos falhos, nós somos pecadores, assim como Davi, nesse salmo, ele se expressa a sua oração, quando ele diz aqui, no verso 7 do capítulo 40 que nós lemos: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro que está escrito a meu respeito, agrada-me, faze a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Dentro do meu coração está a tua lei. Dentro do seu coração está a lei de Deus. Então, veja aqui 3 sinais de fé viva no Salmo 40, do verso 1 até o verso 10. Louvado seja Deus. Quando ele diz aqui no verso 9: proclamei as boas novas de justiça na grande congregações, jamais cerrei os lábios. Tu sabe, Senhor, não ocultei no meu coração a justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi a grande congregação, a tua graça e a tua verdade. Não retenha de mim, Senhor, a tua misericórdia. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tanta que me impedem a vista. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece.
Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Seja uma envergonhados e cobertos de vexame os que me deixam a vida. Torne atrás e cubra-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofra perturbações por causa da sua ignomínia. O que dizem, bem feito, folgue e em ti se rejubilem todos que te buscam, os que amam a tua salvação. Diga sempre, o Senhor seja magnificador. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenha, ó Deus meu. Louvado seja Deus. Então, amado querido, a gente vê aqui que o salmista, na sua oração, ele expressa pedindo perdão e também fala daqueles que estão contra ele, que não se pode nem contar como os cabelos da cabeça, mas o Senhor sabe de todas as coisas para nos dar o livramento e nos dar a paz. Então veja aqui 3 sinais da fé viva. Primeiro versículo ele fala clamar, quando ele diz aqui, esperei confiantemente pelo Senhor e ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Louvado seja Ele. O clamor do pecador por compaixão, Salmo 51, verso 1 e Lucas 18, verso 13. Dos discípulos em perigo, Mateus 8, 25. Dos necessitados, segue a salvação, como está lá em Mateus 15, do verso 22 e 25 e 28. Da fé que traz a salvação, do Salmo 40, verso 1 e 2 da nossa leitura. A fé que traz a salvação, na leitura que nós lemos, que fala sobre, do verso 1 e 2, fala cantar ao Senhor. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs no lábio um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor, amado. Mas ele também fala aqui também, ele pôs um novo cântico na minha boca. Quem é o cantor? Quem é o cantor, amado? Que veja bem, o cantor é como ele nos refere aqui, quem é? Isso é uma pergunta que o salmista está fazendo. Quem é o cantor? O novo cântico está lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 9 e 10. Vamos até lá para ver o que diz no Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e o verso 10. Louvado seja Deus.